Oi pessoal, aqui é a Raquel. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 atalhos mentais super poderosos para destravar a sua conversação com pessoas de inglês nativo. Então vamos lá. O atalho mental número 1, minimizar o seu esforço mental. Minimizar o esforço do seu cérebro na hora que você estiver falando em inglês com uma outra pessoa no dia a dia. A gente vai tentar fazer o possível para minimizar o esforço que o seu cérebro faz em estar falando com uma pessoa de uma outra língua, enquanto provavelmente você ainda está pensando em português. É complicado mesmo e exige muito esforço mental, muito mais do que a gente imagina. Porque o nosso cérebro, ele foi desenhado para sempre procurar os caminhos mais fáceis, os atalhos, para economizar energia para as coisas realmente importantes, que no caso na nossa ancestralidade como seres humanos, era procurar comida, procurar um lugar para dormir, reproduzir, essas coisas todas. Então a gente carrega ainda essas informações dentro do nosso cérebro. Então o cérebro ainda está linkado nessas condições, economizar energia para as situações que são vitais para a nossa sobrevivência. Então, muitas vezes a gente fica fixado em falar inglês, em ter uma boa gramática, em construir as sentenças adequadamente, e o cérebro está trabalhando feito um louco para atender todas essas demandas que você racionalmente faz. Só que tem uma coisa, ao mesmo tempo que você está escutando a outra pessoa falar, você também está planejando o que você vai responder para ela, certo? Isso só para te dar uma ideia de como a estrutura de uma conversa, quando a gente é bilíngue, funciona. Não é simples. Não é simples e muitas vezes a gente tem que se armar do máximo de informações possíveis que venham à nossa memória automaticamente. Então, por exemplo, se eu precisar falar com uma pessoa em inglês sobre uma coisa com a qual eu já estou mais acostumada ou da qual eu já ouvi falar, o cérebro vai catar aquelas informações, aqueles pedaços de informações aí no seu passado, de uma forma muito mais eficiente, vai te armar para você poder ter um pouco mais de traquejo na conversa. Aí você me pergunta assim: mas como assim? Não é só eu falar? Eu aprendi a falar inglês, agora eu pego e falo. Não é assim? Não é assim tão simples, porque ao mesmo tempo que você está escutando, você já está preparando o seu discurso para aquela pessoa, como a gente já falou aqui. Então, tudo vale na hora de economizar energia mental. Quanto mais você se armar de informações sobre aquela pessoa, sobre aquela cultura na qual ela vive, mais fácil vai ser o discurso. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar alguma coisa inusitada, muito diferente, não é que a gente tem mais facilidade de guardar aquele fato, principalmente se a gente mesmo achar que o fato foi interessante. Por exemplo, muita gente já sabe disso, mas de repente tem um monte de gente que não sabe. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, a gente tem que pôr gasolina no carro sozinha, né? A gente para o carro na bomba e não tem aquela mordomia toda de vir uma pessoa pôr gasolina pra gente, uma outra limpar o vidro, não tem nada disso. A gente tem que sair do carro, a gente tem que ir lá dentro do escritorinho deles do posto de gasolina, pagar antes. Algumas vezes você não tem que pagar antes, você pode pôr a gasolina primeiro e depois ir lá pagar. E você tem que saber manejar o raio do negócio de botar gasolina. Então, a primeira vez que eu parei num posto de gasolina para pôr gasolina sozinha, foi mesmo meio chato, porque primeiro vem a irritação, né? Como assim? Não tem ninguém para me ajudar. Segundo vem, ixi, agora eu vou pagar mico aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Então, devagar, obviamente, lendo as instruções que estão lá, eu consegui botar gasolina no carro sozinha. E hoje em dia, a única coisa que eu acho chato mesmo é quando tá nevando, tá muito frio. Então aí o negócio é mais complicado. Mas a maioria dos postos deixam você pagar ali na bomba mesmo, né? Com seu cartão de crédito. Então você não precisa ir até o escritorinho e pagar lá dentro. Mas depende do posto de gasolina.
Então, assim, se você não sabia dessa informação, eu tenho certeza que você vai lembrar disso. E essa informação pode ser que seja muito útil para você na hora que você está lá fazendo uma small talk com uma pessoa de inglês nativo, né? Então, a gente realmente tende a guardar mais as coisas que têm significado para a gente. É assim que a memória funciona melhor. O atalho mental número 2 é entender o contexto cultural. Então, continuando naquele exemplo que eu dei do posto de gasolina, é uma informação que é bem característica da cultura na qual aquela pessoa vive. Então, você está conversando com alguém de manhã no escritório e você fica sabendo que tá nevando lá onde ela mora e você já fica imaginando que, poxa, vai ver que ela até teve que parar no posto de gasolina, atrasou, vai ver que o carro dela atolou na neve. Todas essas informações que você possa ter sobre o inverno, por exemplo, podem ser úteis na hora de entender o contexto cultural no qual aquela pessoa vive. Assim como os norte-americanos que moram em lugares frios, por exemplo, não entendem muito a nossa condição de viver no Brasil com calor quase que o tempo inteiro, né? Quantos dias de inverno a gente realmente tem? Em algumas partes do Brasil, nenhuma, né? E as temperaturas, quando ficam baixas, não chegam nem aos pés do que uma temperatura baixa é aqui nesse lado do mundo. E aí vem a pergunta, ok, como que eu vou fazer para entender o contexto? Se você tem uma oportunidade de saber sobre aquela pessoa antes de você estar tendo aquela conversa, lógico que você pode dar uma pesquisada, né? Descobrir onde ela mora, saber mais ou menos quais as condições que ela vive. E se for um ambiente profissional, fica mais fácil ainda, porque alguma coisa em comum vocês têm que ter ou vocês não estariam conversando, certo? Então, devagar, você vai pesquisando, devagar ou rápido, depende da sua condição. Você vai pesquisando sobre o dia a dia da vida daquela pessoa. E, com isso, não só você começa a se sentir mais à vontade para perceber que aquela pessoa não vive num mundo tão impossível assim, que dá para você imaginar como que é o mundo daquela pessoa, mesmo porque todos nós assistimos um monte de filmes dentro da cultura americana e a gente tá meio familiarizado com muitos dos costumes que eles têm lá. Então, um pouco de pesquisa ou muita pesquisa resolve bem esse lado de você conseguir entender o contexto no qual a pessoa vive. Eu lembro que muitos anos atrás, eu morava no Brasil ainda e um primo nosso que morava no Texas foi nos visitar. Ele fez uma viagem comprida, uma viagem de mochilão e chegou até São Paulo, onde eu morava, e ficou com a gente por uma semana. E as perguntas dele eram tantas, mas tantas. Ele queria saber tanta coisa sobre coisas das mais inusitadas, como que a gente lavava roupa, se tinha terremoto, onde que era o norte, sul, leste, oeste, quais eram as constelações que a gente via na América do Sul, mas eram um monte de perguntas e muitas delas eu não tinha a menor ideia do que responder. Da mesma forma, eu tinha tanta curiosidade sobre tantas coisas da vida dele que eu não sabia nem por onde começar. Naquela época não tinha internet, então pesquisa nenhuma. Ele chegou de sopetão, ele não avisou que ia chegar. Então, realmente, a pesquisa não foi. Então, foi uma conversa, a gente era parentes, né, distantes, mas a gente era. Deu pra gente trocar figurinha e foi super interessante. E o que foi super interessante é perceber que na hora que você tem que falar inglês, naquela época eu era uma adolescente, eu não falava bem inglês ainda, a coisa vai. E você usa muito da comunicação que está ao seu dispor para entender o que a outra pessoa está falando. Outro exemplo de entender as diferenças culturais é também entender as diferenças de geração. Por exemplo, os millennials, que são as pessoas da geração millennial e que estão entre 20 e 30 anos, mais ou menos, têm o hábito, no geral, de falar muito rápido. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa e já sabe um pouco a idade dela, a gente pode esperar
que aquela pessoa vai sair correndo para falar bem rápido, acelerado, e a gente provavelmente não vai entender nada. Então, a minha tática é, hey, excuse me, can you slow down a bit? Porque a gente não está entendendo direito. Então, é entender contextos culturais, contextos de geração, contextos de diferenças profissionais e assim vai. E aí, então, a gente entra para o nosso terceiro atalho para facilitar essa conversação com o nativo, que é a empatia. O atalho número 3 é a empatia pela cultura do seu interlocutor. Isso vai acontecer gradativamente. E aproveitando o exemplo da gasolina, que a gente conversou antes, se você estiver numa conversa de negócios com um americano, por exemplo, de manhã, e você sabe que ele está no inverno, você pode até imaginar que ele tenha tido alguns problemas de manhã. Então, se ele está de mau humor, se ele está não tão receptivo quanto ele costuma ser, tem várias coisas acontecendo na vida dele que podem ter contribuído para aquele estado mental. Então, para evitar antipatias gratuitas ou simplesmente se achar que nossa, o problema é meu, eu fiz alguma coisa errada nessa conversa, entendendo que ele está no inverno, por exemplo, e que pode ser que o pneu dele tenha furado, pode ser que ele tenha que ter parado para pôr gasolina, pode ser que ele tenha ficado atolado na neve, pode ser que tenha acontecido um monte de coisas na manhã dele que não tem nada a ver com você ou com o negócio em si. Então, aquela empatia pelo ambiente no qual ele trabalha pode facilitar. Não é sempre, obviamente, as pessoas têm os próprios problemas pessoais delas. Mas na conversa você pode até perguntar, ei, como é que tá o tempo aí? E ele pode até começar a contar para você como foi a manhã dele e você pode até entender melhor o que está acontecendo. Outro exemplo que acontece muitas vezes aqui na América do Norte é que as pessoas não têm o mesmo hábito de café da manhã que a gente tem aí no Brasil. A maioria das pessoas ainda consegue tomar um café da manhã sem ser tão corrido aí no Brasil. Para essas paragens aqui, a coisa já não é assim. Eu acho que a grande maioria sai de casa sem café nenhum e para num drive-thru e compra o seu café, compra um donut, compra alguma coisa que não é tão saudável e taca café aí, né? Um café bem grande, aquele monte de cafeína. Então a pessoa já começa o dia irritado, porque ela já tá ligada no 220, não comeu bem, às vezes nem dormiu bem. Então, são coisas, são inferências que a gente pode fazer, mas são baseadas num costume que a gente conhece. E aí, não precisa julgar, não precisa fazer nada, só entender que essa pessoa vai ter uma disposição diferente de manhã. Então, resumindo, os atalhos mentais para facilitar a sua conversa com nativos são 3. São atalhos simples que você pode usar sempre. Primeiro, tentar minimizar o seu esforço mental na hora que você estiver conversando com o nativo inglês. E como você faz isso? Tentando memorizar o máximo de informação sobre o contexto cultural dele antes daquele encontro que você vai ter. O segundo é entender o contexto cultural daquela pessoa com a qual você está falando inglês. E o terceiro atalho mental que você pode usar é usar a empatia, que vai acontecer naturalmente quando você se dá o trabalho de conhecer melhor a cultura dele. A gente sempre gosta quando a pessoa se interessa pela cultura da gente, não é? Eu aqui gosto muito quando as pessoas me perguntam como que é o Brasil, o que vocês fazem, quando ela se interessa pela minha cultura. Então, a recíproca é verdadeira. Eu espero que com esses 3 atalhos mentais super poderosos, as suas conversas com pessoas de inglês nativo fiquem mais fáceis e que da conversa você saia se sentindo bem, porque tem que ser legal para as duas pessoas, né? Para você e para outra pessoa. Então, pessoal, até a próxima. Se você gostou, faz um comentário aí para mim e conta se tem alguma coisa aqui que realmente é novidade ou alguma outra coisa que você já tenha anotado sobre o contexto cultural das pessoas. Até a próxima.